Há 7 meses a gente fez um material para o time Velo de ciclismo. Material documental, né, aprovado de primeiro, o cliente adorou. Mas foi um material que eu dirigi entre eu e a Gabi. Fiquei por ter editado o material e por estar sempre tentando experimentar coisas ali que tragam um impacto maior, fiquei com um sentimento de que tinha algo que eu não explorei. E eu fiquei durante um bom tempo martelando e pensando, cara, eu acho que tem algo que esse material é como se ele quisesse ser editado de outra forma também. Passou 7 meses, eu pensava, já havia pegado os arquivos, já havia tentado, não saía nada. Mas depois, principalmente eu acho que da gente ter passado por algumas experiências, né, recentes de produção e a gente também ter se aproximado de algumas pessoas que também inspiraram a gente, eu decidi abraçar a ideia de trazer um corte, né, um Director's Cut, que eu não só editaria, mas também colocaria o que eu entendi, o que eu compreendi daquele filme, do propósito da equipe como diretor também. A parte que eu imaginei que seria mais complexa, mas acabou não sendo muito. Trazer minha voz como algo que... como a voz que narrasse esse manifesto. A gente saiu de algo documental para um manifesto que tem essa pegada documental, porque ele é baseado, na realidade, ele não é uma ficção, mas é um filme, um tipo de filme diferente, né? A gente não usa depoimentos de pessoas ali que a gente mostra elas, né? A gente usa geralmente uma narração mais pensada, mais detalhada, mais curta, mas que também traga em cada palavra um significado marcante e que não seja também algo muito generalizado, mas seja pontual para o que aquela empresa, porque aquele, no caso, o time, quer comunicar como sendo o propósito de existência deles. E para isso eu tinha claro que eu precisava de uma trilha impactante, talvez mais, mas que não que a primeira não fosse, mas eu acho que essa ela tem um acrescente, que é algo que não tem no primeiro corte do material original, né? Uma trilha crescente que começa menos intensa e se torna mais intensa. Eu também não queria fazer muito uso de uma linguagem tão frenética, eu queria algo que fosse equilibrado, porque a intenção não é cortar muitas vezes para demonstrar intensidade. Eu acho que as cenas em si, nosso trabalho como diretor, é buscar intensidade naquele plano, sem precisar que seja picotado, né? Vários planos sejam colocados juntos para aí sim trazer uma intensidade, às vezes num corte que bate com a trilha da música, que é o caso aqui. Eu tentei não cortar excessivamente porque eu não acho que essa é a melhor forma. Eu acho que a intensidade tem que estar ali no momento da gravação, onde a gente busca isso nos personagens e não apenas na hora da edição, onde a gente usa técnicas ali para repassar algo, uma sensação que no dia não foi pensada, né, para ser passado. O que eu acredito que não seja o caso aqui. A gente buscou sempre fazer com que os atletas ali estivessem próximo do limite da performance deles, para não fugir, né, do impacto que era a ideia do material desde o início. Mudança é o que nos movimenta. A disciplina define o fluxo e o foco mantém a constância. Nosso propósito, formar. Instigar o desejo da ação, alimentar a paixão. Ver a vida como um fluxo constante que devemos acompanhar. Desse movimento nasce a percepção de que nosso limite é subjetivo. A vida sempre se molda ao que é definido. Seguimos, ensinando que a mudança vem com o tempo, quando decidimos mudar. Essa é a timeline do projeto. A ideia é dar uma breve passada aqui, né, para trocar essa ideia, para repassar os motivos pelos quais eu decidi fazer um Director's Cut, mostrar o que eu aprendi com isso, porque a ideia era exatamente essa, é sair de uma linha de edição, não totalmente, porque ainda se mantém, o material ele ainda é documental, ele não é ficção, mas trabalhar algo que fosse mais impactante, menor período de tempo. O filme tem uma pequena historinha básica, né, para conduzir o espectador ali enquanto ele assiste, que é a preparação do atleta, já em seguida cenas de impacto, né, da performance dele ali enquanto ele pratica o esporte. E aí depois, a gente, na gravação original, né, a gente gravou 3 personagens, que era o Enzo, o Murilo e o João, né?
Os 3 fodas, junto com o Rob, junto com o Adrien, junto com a equipe inteira. A gente tentou extrair o máximo deles, justamente porque na edição a gente não queria que o impacto fosse de cortes muito frenéticos, mas ainda manter a freneticidade, mas também ter ali o impacto que vem do exercício da intensidade que eles estão colocando ali quando eles estão praticando ciclismo. A ideia era manter isso junto com uma trilha que fosse um pouco mais marcada, que fosse crescente, como eu comentei, né? Aqui em seguida a gente tem um corte que essa cena ela não foi gravada pensando em ser utilizada. Na verdade, enquanto a gente estava gravando, um dos meninos limpou o pneu ali pra gente gravar e eu acabei que eu vi que faz sentido, né, utilizar, né? Quem não participou, acho que a gente gravou, mas não muito do que a gente consegue em materiais como esse são acasos, algumas cenas, não tudo. Teve um roteiro, teve uma proposta, teve um moodboard, mas tem que ficar muito atento porque a gente consegue extrair, porque a gente sempre tem a base e a gente desenvolve isso no set de gravação. Não dá pra previsionar tudo, as coisas mudam, a gente queria sol, tava um clima fechado e não tem o que ser feito sobre isso. A gravação não vai ser remarcada, não vai mudar de dia, não vai mudar de horário, tem que ser feito naquele dia. Tá todo mundo ali pronto no set pra ser gravado. E foi com isso em mente que eu e a Gabi, a gente foi e partiu pra captação desse dia. Eu quis ainda utilizar, isso tá presente no primeiro material. Uma coisa que mudou foi o formato. Eu quis usar o quadro inteiro, por puro capricho meu. Eu acho que ultimamente eu ando com essa vontade de preencher o quadro e me desafiar a não só trabalhar com a beleza que o quadro mais amplo, né, horizontalmente dá para o filme, mas fazer com que o quadro faça sentido, tenha uma beleza ali que está acoplada esse sentido no material, para não ser só belo por ser belo, né? A gente que trabalha com direção de fotografia sabe que se a proposta é ser belo, no quesito composição, tem que fazer sentido com a narrativa que está sendo proposta. Então eu me desafiei, né? No dia eu nem lembro qual que era o formato que a gente pretendia gravar, mas eu acredito que era 16:9. No primeiro corte a gente foi para 21, mas nesse corte eu quis manter. E para dividir, né, a percepção do que são as imagens aéreas, eu preferi mudar o aspecto para quadrado, por intuição, por instinto, não tem nenhuma justificativa. Eu acho que essa diferenciação ajuda a manter o espectador ali atraído pela imagem e ajuda ele a ver algo novo. Em questão de cor, né, eu pensei em ser um pouco mais natural do que no primeiro filme. No primeiro filme eu puxei muito para os tons da equipe, que era azul e roxo. Ficou bacana, mas nesse eu quis voltar pro tom mais natural, né? Ou as cores realmente mais reais, não inventar muito com isso. No começo é um tom mais azulado, perto do final fica um tom mais quente. Não é o que gera tanta diferença, mas o propósito é que no começo cada um tá no seu mundo individual, mais próximo do final os personagens estão sendo apresentados e aí acaba com todo mundo da equipe também mais próximo. Essa cena eu acho incrível. O Adrien, ele é um atleta absurdo. Pra mim, ela tinha, na verdade, que tá nesse corte, porque a intensidade que ele coloca quando ele tá em cima da bicicleta é incrível, é absurdo. Essa cena me inspirou muito. Tanto que ela é a capa do nosso material, porque você tá ali, você sente que é doloroso fazer isso, mas que a pessoa tá pronta pra se desafiar. E o Rob também é um atleta absurdo, não deixa leve também. No dia da gravação, a gente realmente tirou tudo que dava pra tirar dele. Se ele entregou o que tinha que ser entregue pro nosso material. Como eu disse, a ideia é ser um vídeo curto, né? É um material que a gente fez há uns meses, mas que me pedia esse segundo olhar. Eu escrevi o texto, gravei minha voz, foi um processo novo pra mim, mas eu quis fazer isso porque eu sentia que isso faz parte da assinatura que a gente traz para os materiais também, né? Muito no audiovisual, muito no mundo cinematográfico, é a gente brincar, é a gente criar. Isso não exclui o trabalho de quem realmente faz isso profissionalmente, mas é sempre uma experiência a gente ver do que a gente é capaz de se resolver, né? Com ideia e com uma boa execução. Eu gravei minha voz, né?
pensando em um tom de voz que eu achava interessante pro material, fiz um tratamento, né, específico no que eu achava que seria interessante, porque minha voz não é nada cinematográfica. Gostei muito do resultado, né, que deixei ela mais nítida possível ali para realmente ela não brigar com a trilha. E o texto eu fui mudando conforme eu gravei a primeira versão, vi que tinha palavras ali que não fazia sentido, editei todo o material e aí gravei uma segunda versão. E no final de tudo, né, a gente mandou pro pessoal, eles adoraram, disseram que ficaram arrepiados com o filme. E a gente fica muito feliz porque uma das coisas que eu acho que reflete o nosso trabalho, que a gente tenta entregar para os nossos clientes, é que nós somos obcecados. Isso faz com que a gente desbloqueie, né, destrave, né, algumas capacidades em nós mesmos de simplesmente fazer, de pensar uma ideia e falar, vamos executar, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer, onde a gente consegue chegar. E para mim esse material ensinou muito disso, né? Foi o primeiro Director's Cut que eu fiz e ele me ensinou o quanto qual o poder realmente de você decidir a partir de uma ideia que você vai executar aquilo da melhor forma possível, com o que você tem, né? Então foi um material que ele já foi trabalhoso por si só, na primeira execução. E a segunda execução também foi trabalhosa, mas foi muito prazeroso. E eu acho que no final das contas a gente trabalha para isso, né? Todo esse trabalho se reverte em prazer. Prazer em produzir algo que faça sentido e que conte aquilo que os nossos clientes, aquilo que eles nos contrataram para contar. Esse foi o propósito do Director's Cut. Eu espero que faça sentido, de alguma forma possa inspirar também a você a tentar algumas coisas. E se esse tipo de conteúdo é interessante para ti, se inscreve. A gente vai publicando conforme o tempo, conforme os nossos projetos. Já tem um próximo material para sair de um clipe muito bacana que a gente fez. E é isso. Valeu.